se reúnem diariamente, em hora apropriada, para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Gravando. Perceba que a nossa igreja não fala somente de prestarmos culto no dia do Senhor. Fala também do culto individual, que é o teu momento com Deus, não só de oração, mas de meditação na palavra e de exaltação a Deus. E fala também do culto doméstico, que é o culto realizado por uma família, quando se agrupam para juntos adorarem ao único Deus, ao Deus vivo e poderoso, que merece toda a honra, glória e louvor. Quantas famílias, até mesmo no meio de igrejas presbiterianas, não observam esse preceito? O mais triste que eu vejo é que algumas nem mesmo foram ensinadas a respeito disso. Nós precisamos sim de observar, que cada família observe a grandiosidade que é adorar a Deus reunidos, principalmente em suas casas. Qual o benefício disso? Temos vários benefícios. Primeiro deles, estarmos sendo obedientes a Deus. Segundo, unidade para a família. Terceiro, edificação interna da família na palavra de Deus. Tudo isso gera mais harmonia, muito mais bênçãos dentro do ambiente familiar. Quer fazer uma prova? Experimente. Vamos adiante? Queremos destacar também o capítulo de número 7, quando fala da administração da Santa Ceia. A Santa Comunhão ou Ceia do Senhor deve ser celebrada com frequência e compete ao conselho ou ministro, tratando-se de congregação, decidir quanto às ocasiões em que devem ser administradas, para maior proveito e edificação dos crentes. O conselho deve cuidar de que os membros professos da igreja não se ausentem da mesa do Senhor e velar para que não participem dela os que se encontrarem sob disciplina. Os presbíteros auxiliarão o ministro na distribuição dos elementos. Poderão ser convidados a participar da ceia do Senhor os membros, em plena comunhão, de quaisquer igrejas evangélicas. Os elementos da Santa Ceia são pão e vinho, devendo o conselho zelar pela boa qualidade desses elementos. Queremos destacar alguns aspectos nesse capítulo de número 7. Dentre eles, principalmente o 14, que fala que nenhum membro em comunhão deve se ausentar da ceia do Senhor. Eu já vi igrejas onde as pessoas não valorizam o dia da ceia. Que absurdo! É o momento onde trazemos à memória que os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo e que somente por Jesus Cristo nós somos salvos. Somente pela graça e misericórdia do Senhor é que a nossa comunhão é restaurada, os nossos pecados perdoados. A ceia, ela traz para nós esse significado e deve ser valorizada por cada membro de nossa igreja. Mais adiante, nós temos o capítulo de número 9, que trata da visitação aos enfermos. Diz assim: os crentes enfermos devem ser visitados pelo pastor e pelos oficiais, que confortarão e instruirão com a leitura de textos bíblicos, cânticos de hino e oração. A obrigação de visitar os enfermos só se torna formal quando o crente pedir a visita. Eu recordo-me que uma vez um irmãozinho disse para mim assim: ô pastor, tive doente, o senhor não foi me ver. Mas eu falei: meu irmão, eu não sabia que você estava doente. A família dele não comunicou com ninguém da igreja e estiveram no culto. Nós perguntamos, não mencionaram nada. Por isso é interessante e é necessário que haja essa comunicação.
É lógico que cada pastor, cada presbítero deve estar procurando conhecer o estado das suas ovelhas. Mas nem sempre nós estamos informados de tudo que acontece com cada pessoa. Por isso, é necessário que chegue até nós essa informação. Mas vamos dar um exemplo, que o irmão está internado e pediu: olha, eu queria que o pastor viesse me visitar. Uma vez feito o pedido, dando ciência ao pastor desse pedido, ele tem obrigação de ir visitar. Faz parte do seu ministério, faz parte dos seus votos como ministro do Evangelho, de levar ali o conforto, de levar ali uma palavra de amparo àqueles que estão sofrendo e também orar pela pessoa. Mais adiante nós temos o capítulo 11, que trata do jejum e ações de graças. Veja o que diz: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidade pública, como guerra, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum, ou cessado tais calamidades, de ações de graças. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo, ou família, igrejas ou concílios. Recordo-me a primeira vez que eu li esse princípio de liturgia com a igreja, a feição de espanto que muitos fizeram. Muitos nem sabiam que a nossa igreja tinha isso em seus princípios de liturgia. O que queremos dizer aqui? Que o domingo deve ser também dedicado, se for o caso, por jejum, por abrir mão de algo que te traz satisfação, ou seja, o prazer da digestão de um alimento, para dedicar-se a Deus. Nós não vamos aqui fazer um estudo a respeito do jejum, somente uma breve explicação. É você abrir mão de algo bom para buscar algo melhor. Jejum não é regime, não é você simplesmente deixar de comer. Jejum é: eu abro mão disso para buscar o melhor. E também fala do dia de ações de graças, que é quando, passada aquela calamidade, aquela situação difícil, nós venhamos a render graças a Deus, em culto público ou culto individual ou doméstico, em gratidão ao Senhor pela bênção que Ele tenha dado sobre nós, dado para a nossa vida, para a Igreja do Senhor. Por último, no capítulo 17, trata sobre a disposição geral. O artigo 144 diz o seguinte: estes princípios de liturgia são lei constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, só reformáveis no mesmo trâmite da Constituição. E assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que esses princípios de liturgia sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, o princípio de liturgia não é optativo, é para ser obedecido, é para ser acatado. Outra coisa muito importante: o princípio de liturgia não é para atrapalhar pastor, não é para atrapalhar presbítero, não é para ficar pegando no pé dos irmãos. Tudo que a nossa igreja está colocando como regra é para o bem da igreja. E se você for olhar com carinho os princípios de liturgia, você vai ver que tem coisas excelentes aqui, que infelizmente muitas igrejas não têm feito. Então passemos a praticar as leis, passemos a praticar o que a nossa igreja ensina. E tudo isso tem um embasamento bíblico, que não é o nosso propósito agora estar tratando. Agradecemos você ter acompanhado esses vídeos até aqui. Em breve estaremos também divulgando o vídeo de número 3 do módulo básico, onde vamos estar tratando a respeito da organização da nossa igreja, o organograma e os diversos concílios. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a toda a Igreja Presbiteriana do Brasil, abençoe a cada pessoa que tem acompanhado esse vídeo. Até mais.